Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à segunda unidade do módulo 4 do nosso curso de Pensamento Computacional. Hoje vamos mergulhar na parte prática e bem emocionante desse processo, a implementação criativa das soluções. Então, ao longo dessa unidade, vamos explorar então as diferentes etapas envolvidas na implementação de uma solução. Desde fazer a implementação em si, realizar testes e refinar a solução que implementamos. Vamos discutir como utilizar as ferramentas que aprendemos nos módulos anteriores, como o Scratcher, Gearsbolt e também o Tinkercad, que é uma outra ferramenta, e App Inventor, para dar vida às nossas ideias. Além disso, vamos abordar a importância da validação dessa proposta. Então, após implementarmos, é muito importante garantir que nossa solução realmente resolve aquele problema que identificamos. Então, vamos discutir aqui algumas formas de fazer um protótipo dessas soluções, para que possamos ter certeza que a gente está no caminho certo. Para isso, vamos seguir algumas etapas. Certo? Então, agora que já exploramos, né, as diversas ferramentas, plataformas, então vamos entender como colocar isso em prática, né, transformando essas ideias que temos para problemas reais em realidade. Então, vamos ver então 3 etapas aqui principais, que é a implementação, os testes e o refinamento. Né? Então, a implementação aqui, ela vai se referir realmente a colocar em prática, né, desenvolver realmente aquela solução, tecnológico ou não. Nessa aula vamos estar falando de soluções tecnológicas, certo? Então, o primeiro passo é isso. Então, com base nessa primeira etapa, vamos então colocar nossa solução que implementamos, que desenvolvemos à prova. Então, é o momento de testar o protótipo, seja em um ambiente controlado ou com um grupo de usuários ali que são alvo da minha aplicação, né, do público-alvo, né, que seja comunidade, enfim. Então, primeiro pensamos nele. Então, o objetivo aqui é colocar feedback, identificar aí possíveis falhas, gargalos ou oportunidades de melhoria. Então, esse teste é essencial para que a gente possa garantir, né, que essa solução atenda às necessidades do usuário e funcione conforme esperado. Depois disso, nós passamos por uma parte que é de refinamento. Então, após a implementação, o processo não termina. Então, o refinamento é uma etapa contínua, onde a gente monitora o desempenho da solução, coleta feedbacks, realiza ajustes conforme os pontos fracos, e dessa forma a gente otimiza a experiência e garante que a solução continue ali relevante e eficaz ao longo desse tempo. Então, é um ciclo aqui de melhoria contínua, certo? Onde aprendemos com os erros e acertos e buscamos sempre a excelência. E é muito importante ressaltar aqui que essas etapas, elas não são lineares, ela é um ciclo interativo. À medida que testamos, implementamos, refinamos nossa solução, a gente pode descobrir novas necessidades. Então, por exemplo, vamos supor que eu propus um jogo, levei para teste o público final e aí eu vi que alguns pontos não ficaram legais, poderiam ser melhorados. Então, eu vou lá e posso voltar para a minha etapa de implementação, implementar uma outra fase ou uma outra parte desse software que eu não tinha percebido que era importante. Então, eu posso voltar para essa etapa sempre que necessário, certo? Então, esse ciclo ele permite, né, a gente evoluir e aprender de forma contínua, garantindo então que essa solução ela seja sempre a melhor possível. Então, não tenha medo, né, de testar, errar e aprender, tá? Então, a implementação dessa solução é um processo de descoberta, de aprimoramento, e cada etapa nos aproxima um pouco mais da solução ideal para aquele problema. E agora a gente vai, então, fazer a implementação, né, dessas soluções para problemas que identificamos em ferramentas já conhecidas.
Então, agora chegou a hora de você colocar a mão na massa. Então, vamos explorar como diferentes plataformas, né, podem ser utilizadas aqui para implementar as soluções. Então, podemos então utilizar qualquer ferramenta que já aprendemos nos módulos anteriores, como o Scratch para criar jogos, os Gearsbolt ou Tinkercad, caso queira representar aquela solução a partir de um projeto de eletrônica ou robótica, o App Inventor, caso queira criar aplicativos, certo? E também posso utilizar outras ferramentas de programação em blocos, né? Como discutimos nos módulos anteriores, temos diversas outras ferramentas. Tem o Blockly, por exemplo, né? Que também para poder manipular ali kits de robótica, tem o MakeCode, enfim, diversas outras plataformas baseadas ali em blocos que eu posso estar utilizando, Scratch para Arduino, enfim, muitas soluções que temos hoje no mercado e boa parte delas com acesso gratuito. E também podemos colocar em prática nossa solução com ferramentas que não exigem programação. Então, vamos supor que eu queira apenas representar como é que seria aquela solução, de maneira mais interativa um pouco. Hoje a gente tem ferramentas de prototipagem que utilizamos para isso, como por exemplo o Figma, algumas ferramentas para criar mockups, que é um tipo de protótipo também da minha solução, ou utilizar ali ferramentas de desenvolvimento web para que eu possa criar apenas uma representação de como é que seria aquela solução. Então, tudo vai depender do seu conhecimento de outras ferramentas que você tenha ou que venha descobrir, certo? Mas, com base no que aprendemos nessa disciplina, já conseguimos implementar uma solução nas ferramentas que são conhecidas por nós. Então, vamos agora à prática para que eu possa mostrar a você algumas soluções utilizando o Scratch e depois vamos discutir também uma implementação da solução no Tinkercad e também em outras ferramentas como o App Inventor, onde eu vou mostrar um projeto e discutir para que a gente possa discutir como é que a gente poderia representar soluções de problemas utilizando a ferramenta. Então vamos lá. Bom, estou aqui no Scratch. Então, vamos pensar aqui na solução para o problema anterior da biblioteca, em que chegamos no ponto em que resolvemos criar um jogo para aquele público. Então, vamos supor que eu quero representar como é que seria aquele jogo aqui. Então, veja, pessoal, eu sei que no mundo real nós não desenvolveríamos, né, um jogo no Scratch para disponibilizar, né, ali para o público, de fato. Mas eu consigo utilizar a ferramenta para representar e mostrar como é que seria. Né? Ele é jogável, veja, ele fica dinâmico, a pessoa consegue jogar o jogo aqui inteiro, mas depois eu posso utilizar, né, ferramentas, aí eu também pedir apoio para pessoas mais experientes em programação para implementar o jogo em uma outra ferramenta que seja mais utilizada no mercado, por exemplo, tá? Então, vamos vir aqui, então, né, eu quero, então, criar um jogo. O Scratch, quando a gente quer criar aqui alguma coisa, a gente pode lembrar que eu posso buscar projetos que já estejam prontos aqui para que eu possa aproveitar parte da sua solução. Então, veja, na minha implementação aqui no Scratch, eu consigo já utilizar um dos pilares do conhecimento computacional, que é o reconhecimento de padrões. Então, que padrões de solução que tem, né, em jogos já compartilhados, eu consigo reaproveitar aqui, certo? Então, eu vou vir aqui, então, vou colocar bem assim aqui, biblioteca, para ver só o que ele vai me gerar aqui. Então, vou aqui ver. Ah, né, então eu vejo aqui biblioteca. Então, vamos supor, né, que eu já fiz minha tarefinha de casa e percebi que, olha, eu quero um jogo, então, em que seja uma mistura de um jogo com animação, né? Então, seguindo lá aquelas etapas que seguimos na aula anterior, então quero que tenha um personagem fictício, que ele assuma esse papel de um ou uma, né, bibliotecário ou bibliotecária, para que guie, né, faça um tour virtual sobre a biblioteca, para que convide
usuário, né, a fazer alguns desafios para que ele possa coletar pontos e então trocar por prêmios da biblioteca ou utilizar alguns serviços, né, ter algum plus nos serviços ali que ele utiliza. Então veja, então eu quero que primeiro tenha uma animação e posteriormente eu quero que apareça uma estante ali de livros, né, e que o usuário ele selecione algum livro que ele já tenha lido ou que ele queira ler, e aí ele possa então me indicar que ele quer fazer desafios referente àquele livro. E aí eu vou apresentar perguntas e conforme ele acerta, ele vai acumulando pontos para trocar por algum benefício naquela biblioteca. Então veja, um exemplo aqui então de uma solução. Então, eu vou vir aqui, né, ver o que, que tem pronto que eu poderia usar. Aí eu poderia chegar aqui e perceber que o que, olha, tem aqui uma estante de livros, parece que são personagens diferentes, né? Talvez eu possa já aproveitar parte dessa solução, tá? Então, como é que eu faço? Eu venho aqui nessa solução, então, eu posso, lembrando, né, ver aqui o interior dessa ferramenta, ver aqui, então, o que, que ela tem. Posso testar, né, ver o que, que ela faz aqui, ó. Então, na hora que eu clico no livro, ele mostra aqui detalhes do livro, né? Então, na hora que eu aperto no espaço aqui, ó, ele volta então para o cenário para que eu possa escolher aqui outros livros. Ah, legal, gostei disso aqui, né? Então, eu vou vir aqui e vou remixar. Então, venho aqui, remixo. E aí, veja, consigo ir editando aqui essa solução com base no que faz sentido para mim. Então, poxa, esses termos aqui, né, de judaico, isso não faz sentido aqui para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu posso ir lá, então, no meu palco, eu vou vir aqui nos meus cenários, vou subir aqui um pouco, ver aqui nos meus cenários, vou achar esse palco aqui, então, e aí eu venho aqui e vou editando esse palco para que o que faz sentido aqui para mim. Então, aqui posso colocar o nome da minha biblioteca. Isso aqui para mim não faz sentido. Eu poderia colocar aqui os gêneros, né, dos livros. Enfim, posso digitar, mas eu posso apagar isso aqui também. Então, eu posso fazer tudo isso. Vou vir aqui com a setinha e vou vir aqui para poder apagar. Mas poderia só editar. E posso colocar outros textos aqui também. Então, veja, aproveitei já parte de uma solução, né, que é o desenho aqui que se parece mesmo com uma prateleira, e já com essa visualização dos livros em que eu posso depois, né, no meu jogo, somente colocar um botão aqui, de ele realizar um desafio referente ao livro, ou então ele voltar, né? Pode ser que ele não tenha lido esse livro ainda, ou redirecionar então esse aluno para uma página em que ele pode agendar um empréstimo, né, desse livro para que ele possa ler. Tá? Então aqui é um exemplo, né, em que ele pode trazer uma descrição aqui, enfim. Então veja, isso é muito legal, né? Então eu poderia aproveitar parte de uma solução. Então, pessoal, eu vou vir aqui agora eu vou vir aqui na minha pasta, porque eu já editei um pouco essa solução aqui, tá? Eu vou só discutir com vocês, então, o que, que eu editei dessa solução para que eu pudesse tornar ela ali, né, um pouco, então, melhor, né, para que eu possa implementar as outras funções que eu queira que tenha na minha solução. Então, eu vou vir aqui, ó, vejam, pessoal, vou voltar aqui um pouco, quando eu remixo um projeto de uma outra pessoa, e eu venha, né, futuramente a compartilhar isso, ele aparece isso de forma automática. Então, eu agradeço, né, a pessoa tal pelo projeto original com o qual me baseei no projeto, tá? Então, ele fica com essa referência sempre quando eu remixo um projeto, tá? De forma automática. A gente não consegue desabilitar isso, tá? Então, eu vou vir aqui, vou ver o interior, então. Então, veja, o que, que eu mudei aqui dentro da minha solução? Eu vou deixar. Então, vou vir aqui. Então, vocês vão perceber que naquela solução original, eu só conseguia fazer o quê? Clicar no livro, e aí, quando eu clicava no livro, ele aparecia informações do livro. Era só isso.
Eu apertava espaço e ele voltava para a estante. Eu implementei aqui algumas coisas a mais. Então, aqui no palco, então veja, o que eu fiz aqui no palco? Eu coloquei aqui que aquela estante que tinha antes, eu renomeei aqui ela para estante. E ela tá daquele jeito que eu mostrei para vocês. E aqui em detalhes do livro, eu já deixei aquela tela em branco como estava. E aqui eu deixei como frente da biblioteca. Eu posso, pessoal, colocar aqui outros cenários também. Então, vou colocar aqui um cenário, tá? Que inclusive é um cenário em que eu gerei a partir de uma inteligência artificial, tá? E aí, eu vou então, em algum momento vai aparecer, então, para ele começar o jogo. Quando ele começar o jogo, vai começar então uma apresentação dessa biblioteca pela pessoa que está ali responsável. Então, deixa eu diminuir aqui um pouco. Vou aumentar um pouco então esse cenário para que possa ficar mais ajustado aqui na minha tela. Então, ok, vou colocar aqui mais um cenário, tá? Também uma outra ferramenta, outra imagem que eu gerei também com IA. Usei a ferramenta Copilot da Microsoft para poder gerar imagens de fundo para o jogo. Então, vocês podem utilizar outras ferramentas também para que auxilie vocês nesse processo. Então, aqui também, tá, pessoal? Veja, quando eu consigo redimensionar aqui imagens que eu importo sem antes converter ela para vetor, tá? Então, vou vir aqui, converter para vetor, para que eu possa manipulá-la aqui em relação às dimensões. Então, veja, agora eu consigo, então, brincar um pouco mais com essa minha solução. Vou renomear essa solução aqui com interior 1, interior 2. Nós não vamos fazer todo o jogo, tá, pessoal? Vou só mostrar para vocês o que a gente poderia implementar a mais nessa solução e que isso seria possível, né, usando o Scratch, tá? Então, coloquei aqui o cenário, pessoal. Eu também acrescentei aqui, tá, um bloco aqui para que ele sempre comece no cenário de frente para a biblioteca. Então, essa definição de cenário inicial não tinha na solução do jogo Corremixei, tá? Da animação Corremixei, eu acrescentei aqui. Eu acrescentei também que todos esses livros aqui que estão como personagens, eles comecem como escondido. Então, todos eles eu acrescentei isso aqui, tá? Então, isso foi o que eu fiz até o momento, para que eu pudesse representar. O que eu poderia colocar aqui a mais, tá? Poderia colocar aqui um botãozinho de play. Eu poderia acrescentar aqui Vocês podem ir salvando projetos se a internet estiver lenta, pessoal, mas podem também, ele salva também automático, tá? Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui um autor da minha biblioteca, eu vou vir aqui em pessoas. Então, vou supor que essa Avery aqui, ela é minha bibliotecária e ela que vai aqui, né, começar aqui no jogo, então, falando sobre alguma coisa. Então, eu posso, então, vir aqui na Avery, na minha personagem. Eu vou mudar o nome dela, tá? Vou colocar como Ana, bibliotecária. E aí eu consigo colocar o quê? Olha, a Ana, ela vai aqui, né? Começar, então, sendo mostrada. E ela vai começar sempre nessa posição aqui. Então, eu vou lá nos movimentos, pego o vá para. E quando ela começa dando as instruções, tá? Então, eu começo a colocar aqui uma sequência de falas aqui para Ana, né? Para ela poder explicar, né? Então, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, bem-vinda, né? Ao jogo ou à biblioteca, certo? XYZ, tá? Aí eu coloco lá, né, então, o nome dela. Eu poderia, inclusive, aqui personalizar melhor aqui, né? Perguntar qual que é o nome do usuário. Então, qual que é o seu nome, né?
Depois que o usuário disser o nome dele, eu posso colocar seja bem-vindo, prazer te conhecer, fulano. Vamos entrar, tá? Então, poderia fazer isso utilizando aqui facilmente, né? Fazer aqui algum junto. Então, vou colocar para colocar, então, prazer em te conhecer, né? Prazer em te conhecer. Então, aqui, ó, esse é um bloquinho que ele pergunta o nome e eu posso colocar aqui, então, qual que é a resposta que meu usuário forneceu. Ele vai aqui nas respostas. Vou diminuir aqui um pouco mais. Então, prazer em te conhecer, vou dar um espaço. Uma vírgula. Opa, coloquei aqui no lugar errado. Vou colocar aqui. Vamos entrar. E aí eu coloco um botão como se fosse um play, que vimos também em aulas anteriores, para que eu possa continuar aqui minha interação. Ó, seja bem-vindo, né, Biblioteca XYZ. Qual é o seu nome? Vou colocar aqui, Stacy. É um prazer em te conhecer, Stacy. Vamos entrar. Faltou aqui a vírgula e o espaço. E aí, eu coloco um botão, né? A partir desse botão aqui, que quando ele fosse pressionado, eu poderia vir, então, aqui na minha... para o meu outro cenário, que seria, por exemplo, para o cenário aqui do interior 1. E aí, ela convidar o usuário, né? A pegar... a poder compartilhar, né, seus conhecimentos referente ao livro que ele já leu, ou caso ele queira conhecer. E a partir daqui ter um outro botão também, então consigo inserir aqui navegações. Então veja, eu represento essa solução de maneira interativa para o meu usuário. Então, a partir desse outro botão é que ele poderia vir aqui para essa estante, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou só vir aqui na página inicial e depois, vamos supor que aqui a minha personagem já falou tudo que ela tinha que falar e ela já vai vir aqui, por exemplo, para mudar aqui o meu... Ela vai aqui para o interior da biblioteca. Inclusive, quando ela vai para o interior da biblioteca, ela poderia, inclusive... ela poderia aqui também, já quando ela vai para esse interior, apresentar um pouco da história da biblioteca de maneira muito rápida, né? Com as informações que são essenciais para que o usuário possa continuar o jogo. Tá? Então, eu vou vir aqui. Então, quando mudar aqui, então, para interior 1, para que o cenário mude, então, né, o palco mude o seu cenário para um outro cenário que esteja aqui definido, certo? Você vai mudar aqui para o cenário interior 1, certo? Mas, né, depois que ele vai aqui para o interior 1, ela pode falar mais coisas, ela pode chegar o quê? A ir para levar o usuário para a tela em que ele vai poder vir para essa tela aqui, né, para esse cenário da estante. E quando ele chega nesse cenário da estante, aí continua, né, aquela programação que já estava para os meus livros, né? Que eu clico no livro e ele apresenta as informações e posso acrescentar aqui outras opções. Então, veja, eu consigo aproveitar soluções, então, e implementar aqui uma solução utilizando o próprio Scratch, ok? Então, outra forma de eu também representar a solução, então vamos supor que eu não propus um jogo. Eu quero propor um aplicativo, né? Eu estou pensando aqui em algum outro problema. Aí a gente pode se desafiar um pouco, utilizar outras ferramentas de programação em blocos, como o App Inventor. Então, eu vou vir aqui para o App Inventor agora para que a gente possa ver como é que uma solução poderia ser representada, como é que a gente poderia fazer um protótipo dessa solução. Bom, estou aqui no App Inventor, tá? O App Inventor, nós conseguimos acessar ele a partir do endereço AI2, tá? .appinventor.mit.edu.
A partir apenas desse endereço, a gente consegue acessá-lo. A gente cria uma conta nele e conseguimos criar, então, aqui alguns projetos, em que esses projetos são aplicativos que podem ser depois instalados de fato, né, em celulares, smartphones ali, com o sistema operacional Android, tá? Smartphones, tablets, mas para Android. Então aqui, tá, pessoal, não chega a ser uma solução, assim, de um problema real, de uma sociedade em si, é de um problema hipotético aqui, simples. Então vamos supor que eu queira fazer, né, cheguei ali me deparei com um problema durante um jogo e eu quis fazer uma calculadora, né, daquele famoso jogo de pega-varetas. Então eu trouxe ele aqui porque para deixar bem simples para vocês entenderem qual que é a riqueza aqui do App Inventor. Então veja, aqui no App Inventor eu consigo alternar entre a parte de designer e a parte de blocos. A parte de designer, ela sempre que vai trazer todos os elementos visuais, eu consigo colocar aqui na minha tela. Eu consigo criar quantas telas forem necessárias. Nesse caso aqui, ó, posso então acrescentando telas aqui. Nesse caso, eu tenho somente as telas cálculo, a Screen 1. Screen 1 é sempre a minha tela principal, minha tela de cálculos e a tela de regras, ok? Eu consigo, pessoal, quando estou desenvolvendo no App Inventor, testar no meu celular. Eu venho aqui em compilar, conectar. Nas leituras complementares de vocês e também na curadoria de recursos digitais, vocês vão encontrar links, né, e ferramentas, tutoriais que vocês consigam ler e consigam assistir para que vocês aprendam também como é que mexe aqui no App Inventor, como é que eu manipulo o App Inventor, como é que eu desenvolvo uma aplicação bem simples aqui nele, certo? Então, vamos lá. Então, eu consigo, então, aqui nessa parte, colocar todos os aspectos visuais da minha tela, tá? Então, consigo colocar uma imagem, colocar aqui um botão, colocar uma caixa de seleção. Então, tudo que é visual para o usuário eu coloco aqui, mas eu preciso programar as ações, né? Por exemplo, o que vai acontecer quando eu apertar nesse botão? O que eu faço com uma informação que o usuário está me informando. Então, eu vou vir aqui na minha tela de cálculo. Então, veja, aqui eu inseri o quê? Eu inseri alguns campos de entrada de dados para o meu usuário, para que ele informe para mim qual que é a quantidade aqui de varetas preta, vermelho, azul, amarelo e verde que ele pegou, para que ele possa calcular os pontos, tá? Então, vamos vir aqui na Screen 1 para que a gente possa, né, entender melhor como é que se dá, então, essa programação. Então, veja, usando blocos aqui, pessoal, eu defino, olha, quando o botão regras, que é o nome que o botão for clicado, abra uma outra tela do nome tela regras. Então, quando o botão for clicado, ele vai abrir essa outra tela. Quando o botão cálculo for clicado, ele vai abrir essa outra tela agora com o nome cálculo. E se ele apertar em sair, eu vou fechar a aplicação. E assim eu vou programando aqui cada uma das minhas telas. Vou vir aqui no design, então veja, aqui na parte de cálculo, quando eu clicar em calcular, ele precisa pegar aqui o valor que foi digitado aqui no preto, multiplicar, né, pela pontuação do preto, pegar aqui o valor, né, de quantidade de varetas do vermelho e multiplicar pelo valor do vermelho e assim por diante, né, fazer essa soma no final e apresentar isso para o usuário. Então, isso tudo eu faço a partir de blocos. Então, veja, olha, quando o botão cálculo for aplicado, ajuste, né, LG pontos. O que é LG pontos? É um campinho para definir em que é onde vai ser apresentado um texto com a pontuação final. Então, olha, nesse elemento aqui, altere o texto dele para o quê? Para esse cálculo, né, para o resultado desse cálculo que eu vou fazer. Então, eu pego aqui a quantidade de preto, né? Então, pego o texto, né? Que é um número, né? Na verdade, que o usuário digitou. E multiplico por 50, pego a quantidade de amarelo e multiplico por 15. Tá? E isso tudo eu vou somando, ó. Então, veja aqui, ó. Aqui eu tudo rastei e larguei aqui.
Então, tudo é arrastável e aqui no App Inventor, assim como o Scratch, tá? Então, veja, então eu vou definindo então, essas configurações. Eu não preciso digitar uma linha de código, eu vou só programando, encaixando aqui nesses componentes de forma que eu tenha o resultado esperado. Então, aqui eu usei aqui operadores de matemática para que eu pudesse fazer esse cálculo. Ele pega a quantidade de amarelo, né, multiplica por 15, ele soma com a multiplicação, né, da quantidade de azul vezes 10, e assim por diante, de modo que eu apresente esse cálculo para o meu usuário. E aí tem a tela de regras. A tela de regras é onde eu mostro qual que é o valor de pontuação aqui de cada vareta. Você poderia ter colocado mais informações, mas aqui nela, né, tem a opção somente, né, que está sem programação nenhuma, porque a intenção é só mostrar essa tela simplesmente, caso o usuário queira voltar para a tela anterior, ele usa o próprio sistema ali operacional para isso. Certo? Então, veja, pessoal, eu consigo então representar soluções que são até robustas usando ferramentas como essa. O App Inventor, por exemplo, eu consigo colocar banco de dados neles, colocar aqui vários componentes que se comunicam até com sensores externos, com a parte de robótica, então consigo fazer aplicações muito ricas aqui dentro e que são utilizáveis em celular. Então, aqui não é só para fazer protótipos, eu consigo até fazer produtos aqui, deixar, né, disponível na Play Store, né, do Google, para que os outros usuários utilizem. Então, é uma ferramenta gratuita que a gente consegue, então, avançar nesse conhecimento, né, de desenvolver soluções a partir de ferramentas que são para iniciantes, né, utilizando programação visual, então. Além disso, pessoal, poderia representar essas ferramentas a partir de outras, certo? Para que eu volto para a ferramenta daqui a pouco. Deixa eu só abrir aqui o Tinkercad. Bom, agora eu estou aqui no Tinkercad, que é uma ferramenta também que eu consigo propor soluções usando programação em blocos. Então, o Tinkercad hoje as pessoas utilizam para criar projetos 3D para serem impressos, né, impressoras 3D, mas também para criar alguns circuitos, ou seja, representar algum projeto de eletrônica aqui dentro. Vamos supor que eu queira representar como é que se daria o trânsito em alguma cidade. Né? Então, quero propor, né, mostrar ali solução a partir de um circuito, como é que se daria. Então, eu consigo, né, vir aqui e representar isso a partir de componentes que eu consigo programar. Então, veja, a programação aqui também é por blocos, tá? Eu posso vir aqui na parte de código, mas eu tenho os blocos também aqui definidos. Então, tudo isso fazendo de uma forma muito simples. Eu não precisei digitar, de fato, programação, e sim apenas ir configurando aqui e encaixando os blocos para criar essa lógica. Então, você consegue propor soluções utilizando ferramentas que têm como base que aprendemos nesse módulo, que foi programação em blocos. Então, eu desejo agora que você pense em problemas do seu mundo real e como é que vocês poderiam representar essa solução utilizando essas ferramentas. Bom, deixo aqui para você algumas referências, né, que vai apresentar um outro problema que a gente consegue implementar utilizando a programação visual e também utilizando os pilares do pensamento computacional para delinearmos como é que será essa implementação também. Então, a partir dos problemas apresentados nos materiais de leituras complementares obrigatórias, eu sugiro que você também faça esse exercício de pensar. Então, ok, para esse problema, como é que poderia representar usando essas ferramentas? Então, é isso. Um abraço e até a próxima aula.